Oi, meu nome é Larissa, eu tenho 25 anos e eu vou contar para vocês um pouco do testemunho da nossa família. Eu tenho um filho que ele chama Lucas, já tem 1 aninho de idade e quando ele tinha mais ou menos 4 meses de idade, ele acabou pegando uma doença respiratória, né, conhecida como pneumonia. Isso no mês de setembro, na segunda semana de setembro. Tratamos ele em casa, com medicamentos, antibióticos, e ao retornar após o tratamento à pediatra, ele não obteve melhora. Então ela resolveu internar ele por conta disso. E lá fomos nós a primeira internação do Lucas com 4 meses de idade. Ele foi internado por conta de um chiado que ele estava tendo, que a pneumonia causa isso. E ele ficou internado do dia 4 de outubro ao dia 9 de outubro. Nesses dias ele ficou internado, recebeu medicação intravenosa, teve uma melhora no dia 9 e recebeu alta. Viemos para casa. Porém, o médico nos orientou que se ele tivesse febre de 38 graus para cima, dentro do prazo de 72 horas, era para a gente voltar para o hospital. E foi o que acabou acontecendo. A gente saiu no hospital, se eu não me engano, acho que dia 9 foi ou sábado ou domingo, e retornamos para o hospital na terça-feira, no dia 11, mais ou menos, no dia 10, 11, coisa assim. E, para nossa surpresa, o Lucas teve que ficar internado de novo. Nessa internação, ele recebeu alta no dia 13 de outubro. Viemos para casa, contentes, achando que tudo tinha passado, né? E, para nossa surpresa, no dia 15 de outubro, ao amamentar o Lucas em casa, eu percebi que o coraçãozinho dele estava batendo um pouco mais forte. Até chamei minha mãe, falei para ela, né? Mãe, o coração do Lucas está batendo meio estranho, eu acho que tem alguma coisa errada com ele. Ela pegou e falou para mim, para de ser louca, menina, a gente saiu do hospital no sábado, tá tudo bem com ele, a gente recebeu alta, tá ótimo. Aí eu falei, não, mãe, tem alguma coisa de errado. O coração dele tá batendo fora do normal, tá batendo muito rápido. E quando ela colocou a mão no peitinho dele, ela percebeu que realmente tinha alguma coisa errada acontecendo com o Lucas. E fomos para o hospital. Ao chegar no hospital, na triagem, as enfermeiras foram tirar a temperatura do Lucas, né? Foram aferir ele e ele estava sem febre, porém estava com os batimentos cardíacos em 220 por minuto, a ponto de ter uma parada cardíaca. Logo ele já foi internado, os médicos já vieram para cima para ver o que estava acontecendo, já foram tentando pegar a veia nele, mas por conta da taquicardia dele, elas não estavam conseguindo. E, para falar a verdade, já tinham furado ele mais de 27 vezes. E aquilo, assim, cada furada que dava nele para tentar pegar uma veia para poder fazer uma medicação era um corte no nosso coração. Minha mãe estava conosco, meu marido também. E a gente já não aguentava mais ver o Lucas chorando de dor e eles furando e nada acontecer. Foi quando eu cheguei no médico e falei, chega, não vai mais furar o Lucas, já furaram cabeça, já furaram o pé, já furaram embaixo do braço, não tem mais necessidade de furar ele tanto assim, não tem como fazer alguma outra coisa, de alguma outra forma, porque ele está sofrendo demais. E ele já estava ficando desidratado, porque os médicos não queriam deixar ele mamar por conta da taquicardia, porque ele ia fazer muito esforço e ele podia entrar em uma parada. Então o médico falou assim, a gente vai hidratar ele com soro, com eletrólitos, que tem um pouco de vitaminas para ele não ficar com fome, para ele não desidratar, no prazo de 12 horas. E após 12 horas a gente vai tentar pegar uma veia. E a nossa madrugada naquele dia foi longa no hospital. Tudo quanto é tipo de enfermeira, chefe e enfermeiras auxiliares vinham até nós para saber o caso do Lucas, porque já estava no hospital inteiro, estava falando sobre o Lucas. Até que virou às 12 horas, trocou o plantão das enfermeiras e uma enfermeira chegou em mim e falou assim, mãe, eu estava em casa e eu fiquei sabendo do que aconteceu com seu filho aqui no hospital. E eu não aceito, em nome de Jesus, eu não aceito furar o seu filho mais que 2 vezes. A gente vai orar aqui agora, antes de eu pegar a veia do seu filho, porque eu não quero ver esse menino sofrer mais. Ele já tomou 27 agulhadas e eu não quero
que ele sofra mais. E ali nós oramos e, para honra e glória de Deus, na primeira tentativa ela conseguiu pegar a veia do Lucas. Isso já era em torno de umas 10 da manhã, mais ou menos, 9, 10 horas da manhã. E ali o Lucas começou a tomar o medicamento Rocefin, o antibiótico Rocefin. E logo já os médicos já trocou plantão também, já vieram outros médicos. Durante a madrugada a gente colheu vários exames de sangue, porque conseguiram pegar a veia dele para tirar sangue, mas não para rodar o medicamento na veia. Então a gente já fez exames de sangue, colheu o exame de líquor, deu negativo, mas os exames de sangue dele deu bem alto, os leucócitos dele deu bem alterado, e ele foi classificado como uma infecção generalizada, porque eles não sabiam de onde estava vindo aquele tipo de, da onde estava vindo a infecção. E até que apareceu um médico, se eu não me engano o nome dele é Valmir, uma bênção, um médico maravilhoso. Ele chegou e ele falou assim: mãe, vamos fazer um exame no seu filho de ecocardiograma, que é um ecocardiograma, para ver se ele não tem nenhum problema no coração, se isso que está acontecendo não pode ser alguma coisa relacionada ao coração. Aí eu falei, tudo bem. Quando foi em torno de umas 3 horas da tarde, 2, 3 horas da tarde, nós fizemos o exame e foi constatado no exame uma vegetação. Aí o doutor pegou e falou assim: mãe, o Lucas está com vegetação, mais conhecida como endocardite, você tem conhecimento, você sabe a gravidade que isso é? Aí eu falei, não, doutor, eu nunca ouvi falar isso na vida. E ali ele começou a fazer uma entrevista comigo. Ele começou a me perguntar se eu era usuária de droga, se meu marido usava droga, se a gente tinha contato com usuários de droga. E eu disse que não. Perguntou se o Lucas nasceu prematuro, se ficou internado, se foi entubado quando nasceu. E eu falei que não, que nada disso tinha acontecido, que o Lucas nasceu saudável, nasceu bem e foi para casa comigo, não ficou internado no hospital e nada. Falei, não somos usuários de droga, imagina. Ele falou, então, mãe, porque assim, esse tipo de doença que o Lucas tem é mais comum em usuários de droga e crianças que ficaram entubadas por um longo tempo, geralmente prematuras, ou crianças que nasceram com problemas respiratórios, algo do tipo. Aí eu falei assim, como que meu filho está com uma doença desse tipo, de um drogado, de um morador de rua, sendo que a gente nunca teve contato com isso e tal? Ele pegou e falou assim, mãe, acontece, às vezes ele pode ter pego uma bactéria, ou alguma pessoa passou por perto e ele acabou pegando essa bactéria. Enfim, começou a correria para saber que tipo de bactéria, porque essa endocardite ela é causada por uma bactéria, estava no Lucas. Então a gente fez um exame que chama hemocultura, e nessa hemocultura foi constatado que o Lucas estava com estafilococcus. Nesse meio período a gente foi transferido para uma UTI, porque o Lucas precisava de cuidados intensivos e uma observação mais intensiva por conta da gravidade do problema. E no caminho da UTI, quando nós estávamos indo para lá, o médico da ambulância que estava transferindo a gente, ele pegou os documentos do Lucas, pegou os exames que o Lucas fez e virou para mim e falou assim: mãe, você sabe que isso que seu filho tem é uma doença muito grave, né? Você sabe que em um adulto não dura 3 dias. Eu não dou 7 dias de vida para o seu filho. Meu, aquilo foi um choque para mim. É meu primeiro filho e o médico, sem medir as palavras, já vem falar isso para mim, tipo, seu filho tem 7 dias de vida. Meu, eu já fui no caminho até o hospital, onde ele ia ficar internado, em choque, orando, perguntando a Deus o porquê estava acontecendo tudo aquilo, por que comigo, por que com o Lucas. Porque, infelizmente, quando a gente se encontra no desespero, não é o que a gente quer, mas é o que a gente acaba fazendo, a gente acaba questionando Deus. E ao chegar lá no hospital, onde ele foi para a UTI, ele foi acompanhado por um doutor que chama Walter, ótimo doutor, um excelente doutor. Ele virou para mim e falou a mesma coisa. Ele falou assim, mãe, só que ele foi muito mais delicado e carinhoso nas palavras, mas ele falou, mãe, isso é uma doença grave, geralmente dá em drogados ou crianças que foram entubadas. Essa bactéria, se for a Staphylos mesmo, se for confirmada pelo segundo exame, que é a Staphylo mesmo, ela é uma bactéria muito forte quando ela cai na corrente sanguínea e realmente, em um humano, ela não dura 3 dias. E no Lucas, ele já está com 3 dias e ele ainda não faleceu. Então a gente conta um prazo de 1 semana.
se você tem muita fé em Deus, eu peço que você ore muito a Deus para que Deus guarde a vida do seu filho, porque eu não posso te garantir nada. O que eu posso te garantir é que a gente vai fazer um coquetel de antibióticos, que a gente vai fazer de tudo que tiver ao nosso alcance para poder ajudar o seu filho. E ali eu fiquei com todas aquelas informações na cabeça, o Lucas sendo equipado com um monte de aparelho ligado nele, que na UTI é um monte de aparelho que fica pitando, e pensando em tudo que estava acontecendo, isso na terça-feira mesmo, do dia 16, que a gente foi transferido, todas essas informações. E aí ali ele ficou internado, de terça a sábado na UTI. Quando foi na sexta-feira, ele teve uma recaída. Ele começou a entrar em taquicardia novamente. Para falar a verdade, ele passou o dia bem amuado. Aquele dia eu fiquei muito preocupada com o Lucas. Eu passei o dia com ele e à noite eu troquei com a minha mãe para poder descansar. E aquele dia eu passei muito preocupada com ele porque ele não deu um sorriso. E de todas as internações que ele ficou lá, não tinha um dia que ele não sorria. E aquele dia ele não sorriu, aquele dia ele ficou muito quieto, muito amuado. E aí eu troquei com a minha mãe e vim para casa, mas eu vim com aquele pesar no coração, sentindo que tinha alguma coisa errada. E quando a médica do plantão da noite entrou às 18 horas, eu já tinha trocado com a minha mãe, ela falou assim, eu quero rever essas coisas do Lucas, eu quero rever o acesso dele, eu quero rever as coisas, eu quero ver os exames tudo certinho. Uma médica enviada por Deus mesmo. E quando ela viu o acesso da mão dele, ela viu que o acesso já estava com a veia estourada. Então, assim, já fazia... E pelo jeito que estava a mão dele, que como estava enfaixada, porque ele se mexia muito, não tinha como a gente ver. Quando ela tirou a faixa, estava muito inchada a mão dele, muito alta. E ela pegou e falou assim, do tempo que ele perdeu essa veia faz muito tempo, como que não viram isso? E isso fez com que ele agravasse, porque como ele estava sem o remédio, e fazia pouco tempo que ele tinha entrado com o remédio, podia fazer 12 horas que ele já estava sem tomar remédio, ou 6 horas, então não estava mais fazendo efeito. Então ele começou a entrar em taquicardia novamente. E eu já tinha trocado com a minha mãe, e eu estava aqui na minha casa, e minha mãe lá em Guarulhos, com ele na UTI, me ligando, porque ele não estava melhorando, e aí começou a luta de novo. Não achava veia no Lucas, de jeito nenhum. Começaram a furar o pé dele, furaram a perna, furaram as canelas, furaram os braços, embaixo do braço, na cabeça e nada de achar veia. E o Lucas já estava chegando a quase 200 batimentos cardíacos por minuto. E elas estavam muito preocupadas dele entrar em parada novamente. Então a minha mãe me ligou falando que tinha que fazer um acesso central no Lucas. Para mim aquilo foi um choque. Eu pensei, poxa, acesso central, reta final. O que vai acontecer com meu filho? Não, eu não queria deixar, eu não sei. E olha que assim, eu tenho bastante amigas que é da área e eu sei que isso é uma coisa que ajuda, mas naquele momento meu mundo caiu. Eu pensei que eu ia perder meu filho, eu pensei que eu não ia mais ver ele e eu não queria deixar. E a minha mãe no telefone comigo, mas filha, o Lucas precisa, ele vai morrer, se você não deixar, ele precisa. Eu falei, não, mãe, ele vai sofrer. E aí a médica catou o telefone da mão da minha mãe e falou assim, Larissa, eu não tô aqui para brincar. Eu sou mãe de 2 crianças. E você pode ter certeza que o que eu faço pelo meu filho, eu vou fazer pelo seu. Eu não tô aqui para brincar. E eu preciso salvar a vida do seu filho. Eu preciso que você deixe eu fazer meu trabalho. E aquilo me confortou. E aí eu falei para ela, não, pode fazer. Fiquei aqui em casa arrasada, porque não adiantava eu voltar correndo lá para Guarulhos, tipo 11 horas da noite. Já tava muito tarde. E ali fizeram acesso central no Lucas, sem dar anestesia nele, sem nada, porque como ele estava já em taquicardia, eles só tinham que furar. E assim, foi tão forte, minha mãe falou a cena lá, tentando fazer o acesso central nele, que ela não conseguiu nem ficar dentro da UTI, ela teve que ir para fora, porque o Lucas chorava muito, ele sentia muita dor quando eles rasgaram o pescocinho dele, fizeram o corte para colocar o pique. Tentaram de um lado, não conseguiu, e aí tentou do outro. E assim, ele chorava tanto, ele gritava tanto, que minha mãe não aguentou ficar assim. Ela já não podia ficar perto, mas ela não aguentou ficar no mesmo local de ouvir os gritos dele. Mas graças a Deus deu tudo certo, ele colocou o acesso. E ali em Guarulhos nós ficamos em torno de 10 dias. De lá, nós fomos transferidos para o Hospital São Bernardo, porque o Lucas, ele ia fazer um tratamento com um coquetel de antibióticos durante 26 dias.
ele ia tomar esse antibiótico durante esse período para matar essa bactéria, para não ter que fazer a cirurgia, que era uma coisa que eles estavam deixando de lado praticamente, porque eles não queriam fazer cirurgia no Lucas. E passou os 26 dias, a gente foi repetir o exame, que é o eco, e não teve nada de melhora. Tava do mesmo jeito. E ali eu comecei a perguntar para Deus, eu falei, mas por que, Deus? Por que não melhora? Ele tomou 26 dias de antibiótico fortes, antibiótico que um adulto toma, e ele não melhora. E o que está acontecendo? Por que de tudo isso? E ali Deus começou a ministrar muito no meu coração em questão de confiança, que já é uma coisa que eu tenho uma limitação com isso. E ali Deus começou a falar, confia, mas confia e descansa. Não fica me questionando, descansa. E ali eu comecei a ser trabalhada por Deus. E aí Deus começou a enviar os médicos. Veio médico de centro de São Paulo, veio médico do Hospital HC, veio médico de tudo quanto é canto para poder estudar o caso do Lucas, porque ninguém acreditava que ele estava com uma endocardite com 5 meses de idade, sem que a mãe tenha sido usuária de drogas, sem que ele tenha ficado entubado. Ele não tinha nenhum histórico para ter isso. Então, os médicos não acreditavam no que estava acontecendo. E até que veio uma médica, ela tem um nome até meio diferente, que eu não consigo falar, que é amiga do Dr. Valmir, que foi o primeiro médico que internou ele. E ela pegou e falou assim, a gente vai ter que internar ele, e a gente vai ter que fazer essa cirurgia nele, e o local mais indicado para fazer a cirurgia é lá no Bosque da Saúde, em São Paulo. Lá tem o Dr. Domingues, tem o Dr. Daniel, que eles já são experientes, eles também trabalham no Hospital do Coração, eles vão saber nos instruir referente a esse caso do Lucas. E ali no hospital mesmo, a gente ficou mais uns dias ali no Hospital São Bernardo até conseguir a vaga no Bosque da Saúde, na UTI Cardio, onde ele ia ir para preparação para a cirurgia. E naquele período, naqueles dias que a gente ficou ali no Hospital São Bernardo, Deus já estava trabalhando. Para falar a verdade, Deus já estava trabalhando desde o começo, porque desde quando a gente internou o Lucas a primeira vez, a gente, para honra e glória de Deus, a gente só foi rodeado e a gente só ficou com enfermeiras e médicos que eram evangélicos. Então, assim, todo mundo abraçou a causa do Lucas ali. E ali eles passavam muita força pra gente, sempre falando que estava orando pro Lucas. Aonde a gente estava, tinha alguém orando, tinha alguém mandando mensagem. Os irmãos da igreja também eles abraçaram a causa junto com a gente. A gente teve bastante apoio dos nossos irmãos, da igreja que a gente congrega, da Batista do Calvário, dos meus familiares, dos meus amigos, porque assim, todo mundo ficou assustado com o que estava acontecendo e ninguém entendia. E ali mesmo no hospital, Deus já começou a trabalhar na vida das pessoas que o Lucas estava dividindo o quarto. Deus faz as coisas de uma forma que a gente não entende, a gente começa a entender depois, né? E através da vida do Lucas, da gravidade da doença do Lucas, outras pessoas puderam se achegar a Deus, puderam aceitar Jesus e até mesmo reconciliar-se com Deus. Porque as mães chegavam em mim, para falar a verdade, elas não tinham coragem de perguntar para mim. Então elas perguntavam para minha mãe o que o Lucas tinha, porque elas viam o Lucas lá no hospital, sem acesso, porque já tinham tirado o acesso dele, sem acesso, sem nada, e lá no hospital, aparentemente, você olhava pro Lucas, ele estava ótimo. E elas olhavam e falavam, o que ele está fazendo aqui? E aí quando minha mãe contava o que aconteceu, elas desacreditavam. Elas falaram assim, eu não consigo entender como que sua filha está em pé ainda, porque se fosse eu não estaria em pé. Mas eu creio que foi o Senhor que me deu muita força para seguir, porque eu sabia que meu filho ia precisar muito de mim, então eu tinha que ficar do lado dele, firme e forte. E aí, então chegou a hora da gente ser transferido para o Hospital Bosque da Saúde, que essa transferência aconteceu dia 13 de novembro. Nesse período todo, o Lucas ficou no hospital, ele não voltou para casa, porque os médicos tinham medo dele voltar para casa e acontecer alguma coisa, então elas preferiram que o Lucas ficasse no hospital. A gente estava praticamente morando lá. E então fomos transferidos pro Bosque da Saúde. Chegando lá, a gente chegou no dia 13, por volta de 8 horas da noite. Chegando lá, a gente foi recebido por uma equipe de enfermagem, pelos médicos com muito carinho, muita atenção. Os médicos conversaram com a gente, vieram explicar como é que funcionava tudo.
E para você ver como Deus se preocupa com tudo, mais uma vez ele colocou uma equipe de enfermagem ao nosso lado, evangélicos, eram pessoas evangélicas que estavam conosco, e uma enfermeira que me marcou muito lá. Assim, o jeito dela, o carinho que ela tinha pelo Lucas foi a enfermeira Iris. E ela recebeu a gente com muito amor, muito carinho, ela sempre passou muita força pra gente que ia dar tudo certo. E assim, ela me marcou muito ali, naquela UTI. E ali o Lucas ficou internado durante uma semana para ser preparado para a cirurgia. E nessa uma semana que o Lucas ficou internado, ele chegou lá no dia 13 e nesse mesmo dia, de manhã, uma bebezinha tinha subido, né, do centro cirúrgico para a UTI, que ela tinha feito a cirurgia do coração. Também, mas por outro motivo, porque ela já era cardiopata. E ali ela subiu da cirurgia, tudo, a cirurgia foi um sucesso. E ali o Lucas ficou com ela e o Miguelzinho, que foi um outro menininho que também estava internado lá, que também era cardiopata. E quando foi sexta-feira, a RN, que tinha subido da cirurgia na terça, ela começou a ter algumas complicações. E eu comecei a ficar um pouco assustada, porque ela tinha acabado de subir da cirurgia, né? Claro que nenhum caso se compara ao outro, mas eu comecei a ficar um pouco assustada. E naquele dia, ela começou a entrar em parada. Ela chegou a ficar, acho que 40, 50 minutos parada. E ali eles retiraram a gente da UTI, eu tive que ir para fora da UTI. E ali eu comecei a orar, porque eu comecei a sentir uma opressão muito forte naquele momento. E ali eu comecei a orar, comecei a pedir a Deus sobre a vida dela e comecei a pedir a Deus para que Deus fizesse o melhor, para que ela também não sofresse, e nem a família. Então eu pedi para que Deus fizesse o melhor. E o Lucas estava dormindo, quando isso tudo aconteceu, ele estava dormindo. E do nada o Lucas começou a chorar, e era um choro diferente, era um choro desesperador, era um choro de perca, um choro de dor. E ele chorava, e a RN, ela tinha feito a cirurgia e eles tinham fechado, ela estava com o peito aberto, eles tinham fechado o peitinho dela, então eles tiveram que abrir o peito para poder reanimar e tudo mais. Então a sala ficou toda suja de sangue, por esses procedimentos cirúrgicos que acontecem na sala de cirurgia. Como não tinha como descer com elas, fizeram lá na UTI mesmo. E o Lucas chorava muito, muito, muito. E aí um dos enfermeiros parou, pegou o Lucas no antebraço, porque não conseguia, não deu tempo nem dele tirar as luvas direito. Pegou ele no antebraço e falou assim: mãe, segura ele, mas não sai daqui. E ali eu abracei o Lucas e eu senti uma opressão muito forte. Para falar a verdade, o espírito de morte estava passando ali naquele momento. E o Lucas teve essa sensibilidade, ele sentiu isso. E ali eu comecei a orar muito e pedir para Deus fazer o melhor. E ele passou, conseguiram controlar a parada dela, tudo, e ela voltou, ficou internada, e nisso eu troquei com a minha mãe, porque a gente estava fazendo plantão de 12, pra gente poder descansar. Eu ficava durante o dia e ela durante a noite. E quando foi 4 horas da manhã, minha mãe mandou mensagem falando que a RN tinha falecido. E aí eu peguei e falei assim: mãe, Deus fez o melhor, porque Deus sabia o que ela poderia aguentar. E ali ela foi morar com Deus, né? E ali eu comecei a ficar preocupada, porque na outra semana, na terça-feira, do dia 20, era para ser a cirurgia ia ser a cirurgia, para falar a verdade, a cirurgia do Lucas ia ser terça-feira, dia 20, 21, 22, o do Lucas ia ser dia 23, na sexta-feira. O Miguel ia no dia 20 e o Lucas no dia 23. Como o Miguel não estava muito bem, adiantaram a cirurgia dele para o dia 20. E ali eu comecei a ficar muito preocupada, comecei a ficar em choque, porque a RN veio a falecer e sempre tem uns enfermeiros que vêm falar a história de outras crianças que aconteceu, e aí você começa a colocar um monte de coisa na cabeça. E ao mesmo tempo eu falava assim: Deus, mas o Senhor mandou eu descansar, o Senhor falou que era para mim descansar, que ia dar tudo certo, mas eu tô preocupada. Eu falava para Deus: eu tô preocupada, eu tô com medo de perder meu filho, eu não sei o que pode acontecer. E aí, dias antes, para falar a verdade, na segunda-feira, um dia antes do Lucas ir pro centro cirúrgico, um pastor amigo do China ligou
e, para falar a verdade, mandou um áudio no WhatsApp, fazendo uma oração por nós. E ali ele foi tomado por Deus, e Deus usou a boca daquele irmão para falar que o Lucas ia fazer cirurgia sim, que era para eu e meu marido descansar, que quando ele colocasse as mãos, ele ia colocar as mãos para acontecer uma coisa perfeita, que tudo ia ser perfeito, e que a perfeição dele ia ser tão grande que os olhos do homem não iam acreditar no que eles estavam vendo. E amém. Ali eu ouvi aquele áudio, entreguei nas mãos do Senhor e ali eu comecei a descansar. Entreguei nas mãos dele, descansei e falei, Senhor, meu filho está nas tuas mãos. Desde que eu descobri que estava grávida, eu entreguei ele nas tuas mãos, meu filho é seu. Então o Senhor sabe todas as coisas e eu e meu marido vamos descansar em ti. E aí chegou o grande dia. No dia 20 de novembro, alguns familiares meus foram no hospital, nossos amigos também mais íntimos, mais próximos também foram ao hospital para ficar conosco nesse momento da cirurgia. A cirurgia do Lucas aconteceu das 9 da manhã do dia 20 de novembro às 15 horas da tarde. Foi um período longo de cirurgia. E durante esse período nós ficamos orando, nós ficamos fazendo bateria de oração a cada meia hora a gente orava, a gente pedia a Deus até o momento de recebermos notícias do Lucas, né? Quando chegou às 15 horas, nós fomos chamados para subir no centro cirúrgico para poder saber para saber como foi a cirurgia, tudo, né? E ali nós fomos informados que a cirurgia tinha sido um sucesso, que o Lucas estava bem, estava tudo ótimo. E ali o médico veio conversar conosco. Porque antes da cirurgia, o doutor virou pra gente e falou assim que o Lucas ele ia passar por SEC, que é uma máquina que faz o trabalho do coração, e que ele ia passar 100% por SEC, que ele corria riscos durante a cirurgia, após a cirurgia. Eles falam todos os riscos que a criança corre, tudo. E ali a gente foi informado de tudo que poderia acontecer. E quando nós subimos lá para saber do Lucas, o doutor virou pra gente e falou assim, mãe, você tá de parabéns, pai, você também tá de parabéns. Foi um sucesso a cirurgia, o Lucas se comportou muito bem, eles até brincaram, o Lucas se comportou muito bem. A cirurgia foi um sucesso e eu te digo mais, os médicos foram ninjas na cirurgia. Aí eu, por que, doutor, os médicos foram ninja na cirurgia? Aí eles falaram assim, por quê? Porque eles fizeram a cirurgia no Lucas de um jeito que foge do nosso protocolo fazer. Eles fizeram a cirurgia do Lucas com o coração batendo. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, eu falei pra você que o Lucas ia passar em 100% de SEC, que a máquina ia fazer todo o trabalho do coração dele. Porém, os médicos diminuíram essa porcentagem para 50% e conseguiram fazer a cirurgia do Lucas com o coração batendo. Aí eu peguei e falei assim, isso é para honra e glória de Deus, doutor. Porque Deus falou que ia fazer de um jeito que homem nenhum ia acreditar, que homem nenhum ia duvidar, que os homens iam duvidar que daria certo. E eu falei, isso é para honra e glória de Deus, porque Deus falou que ia fazer de um jeito perfeito. E ele falou assim, olha, só te digo uma coisa, esse seu Deus aí, ele é muito bom, porque o que ele tem feito na vida do Lucas, o que ele tem feito pelo Lucas desde que ele chegou aqui, eu nunca vi nenhuma criança. Aí eu falei assim, é para honra e glória de Deus, o meu Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus de milagres. E o Lucas, ele é um milagre, eu creio que ele é um milagre. E ali nós demos a notícia para minha mãe, para os nossos familiares. E foi tão assim gostoso, porque durante a cirurgia do Lucas, nós ficamos na recepção do hospital. E ali nós fazíamos uma bateria de oração. E aquele dia, o hospital ele foi tomado pela presença de Deus. A presença de Deus naquele lugar era tão grande, que não tinha como entrar no hospital e não sentir algo diferente. E durante esse período que a gente ficou lá, a gente pôde ganhar uma família para Jesus, a gente conseguiu ganhar uma família para Jesus orando.
E as pessoas que estavam ao nosso redor acabou torcendo junto com a gente, acabou ficando na expectativa junto com a gente da cirurgia do Luquinhas. E quando nós descemos para dar notícia que tinha sido tudo bem, as pessoas que estavam ao nosso redor começaram a comemorar junto com a gente, começaram a chorar junto com a gente, começaram a bater palma. Foi uma coisa muito bonita que aconteceu, foi uma coisa assim divina, foi Deus que estava ali naquele lugar. E todo mundo chorou, se emocionou, as recepcionistas ficaram emocionadas. E ali o nosso milagre tinha acontecido. Deus falou que ia fazer de um jeito perfeito e fez. E saímos do hospital dia 24 de novembro, retornamos lá com 2 semanas de cirurgia para eles fazerem um eco, que é padrão, depois retornamos com 1 mês, depois retornamos com 2, até ele ser liberado. E quando nós retornamos com 2 semanas de cirurgia, o doutor virou pra gente e falou assim: mãe, o coração do seu filho tá perfeito, dá nem pra ver que foi feita uma cirurgia nesse coração. Para alguém conseguir perceber que esse menino passou por uma cirurgia no coração, tem que ser muito ninja, porque foi feito foi tão perfeita a cirurgia, foi tão perfeita a plastia que foi feita no coração dele, que não dá para perceber. Aí eu falei: para honra e glória de Deus, Deus é maravilhoso, Deus é muito grande na vida do nosso filho. E depois de tudo isso que tudo isso aconteceu, eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida, na vida do meu marido, na nossa família. Nós precisávamos confiar em Deus e precisávamos descansar. Não apenas confiar e ficar questionando Deus, porque muitas vezes nós confiamos, nós pedimos as coisas para Deus e ficamos assim: por que, Senhor? Ah, mas por que não é assim? Mas por que não é assado? E eu mesma era desse jeito, ficava questionando Deus em algumas coisas. E ali eu comecei a perceber o que Deus fez na minha vida, o que Deus restaurou na minha vida, no meu casamento, na vida do meu marido. E ali nós podemos viver e até hoje estamos vivendo o nosso milagre. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fez em nossa vida e em nossa família. Quero agradecer aos nossos pastores, o Odair, o pastor Anderson. Quero agradecer a minha família. Quero agradecer aos nossos amigos, todo mundo que esteve ao nosso lado nesse período, nesse momento. Que Deus abençoe grandemente vocês, todo mundo que abraçou a causa conosco, o pessoal do Hospital São Bernardo, o pessoal do Bosque da Saúde, algumas enfermeiras lá de Guarulhos. Eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer por todo o cuidado, por todo o amor e carinho que vocês tiveram com o Lucas, que vocês fizeram por ele enquanto ele esteve no hospital. E que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Como vocês podem ver aqui, meu milagrinho está aqui comigo. Tá vendo meu colo? Sai do meu colo, tá aqui no espacinho dele. E aqui está o nosso milagre. Hoje eu presenciei o milagre e eu vivo o milagre. O meu Luquinhas, né, meu amorzinho, prestes a fazer 1 ano de idade. Pra falar a verdade, eu tenho 1 aninho de idade já. E é isso aí, pessoal. O que eu tenho a falar para vocês é para vocês confiarem e para vocês descansarem no Senhor, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Nós, às vezes, questionamos, não entendemos, mas lá na frente nós podemos ver o trabalhar de Deus, tudo que aconteceu, o porquê, qual foi o motivo. E assim, eu só tenho a agradecer. Eu não tenho outra coisa para falar a não ser agradecer por esse milagre que nós estamos vivendo hoje. Não só a minha família, como nossos amigos e todo mundo que está próximo de nós. Eu quero deixar um grande beijo para vocês, um grande abraço. Muito obrigada e que Deus abençoe todos vocês. Dá tchau, Lucas. Dá tchau, Lucas.